Meu Deus, não fazem isso. Tem agora a palavra o Sr. Deputado João Muzazi Caueza, do Partido UNITA. Muito obrigado, Excelência Presidente da Assembleia Nacional. Considero assim todo o protocolo devidamente observado. Excelências, em sede da aprovação do relatório e contas referentes a hoje 2021 e sua execução, só para referir o seguinte. A quadro da aprovação do mesmo hoje 2021, na generalidade, a que se seguiram debates na especialidade, quiçá vários encontros com distintos departamentos ministeriais e não só, dizia antes que o valor atribuído para a província do Mochico era considerado de revisto antecipado e insuficiente, pelo que importante seria o aumento para fazer face às inúmeras dificuldades que assolam esta província, o que infelizmente não aconteceu, como é de hábito. Dizia isso porque naquela altura a província do Mochico apresentava 75,2% do nível de pobreza extrema, com acento tônico no município de Juruxás, Cangamba e não só. Mesmo assim, estávamos conscientes de que os 125 projetos atribuídos, incluindo obras inacabadas de 2019 e 2020, transferidas para o ano econômico 2021 e atirados à sorte do afamado PIME na altura, e programas sociais de combate à fome e pobreza, parecia milagre que pudesse atenuar os graves problemas econômicos e sociais do povo do Mochico, cuja província é subdesenvolvida. Excelências, para além disso, associa-se a falta de estradas e pontes que condicionou e continua a condicionar a livre circulação de pessoas e bens, agravando assim o elevado custo de vida, com a falta de medicamentos dos hospitais que obrigou e obriga o seu povo buscar melhorias de saúde, fazendo recursos nas vizinhas repúblicas da Zâmbia e Congo Democrático, respectivamente. Província em que as crianças continuaram e continuam a estudar debaixo das árvores, com relevo nas chamadas áreas de difícil acesso, tudo por conta do mau gestor do nosso bem comum, com o empresariado local a travar com a jante, passe a expressão, por falta de recursos financeiros para alavancar a economia e promover a empregabilidade da juventude e demais necessitados de emprego. O baixo salário da função pública continuou e continua incompatível com o poder de compra de produtos da cesta básica, etc. Muitos quadros técnicos médios terem passado a quadros superiores na saúde e na educação, mantiveram os mesmos salários de base sem a esperada e desejada promoção de carreiras, tal como propalado, sem horizonte de solução deste direito que lhes assiste enquanto cidadãos. Daí por que não considerar ser resolvida exatamente a situação. Por isso, tanto, Excelências, olhando por tudo acima referido e vivido neste ano econômico 2021, é difícil acreditar que o relatório e contas do ano econômico em debate se afigure de justo, credível e convincente, salvo para os menos atentos e desconhecedores da realidade que se vive numa Angola profunda. As razões fundantes da minha afirmação é de que as obras que teriam solução no ano 2021 passaram para o ano 2022 e sobraram para o ano 2023, tal como as de 2019 e 2020 passaram para o ano 2021 e sem explicações. Até porque muitas andam esquecidas e ignoradas para a harmonia de quem dessas obras aproveitou o suficiente para o seu enriquecimento ilícito. Os exemplos são evidentes, como as estradas Marco 25 a Cazombo, pontes antes, pontecos depois e agora pontões, tudo na mesma,
a exemplo do rio Luambo com 4 pontes, rio de difícil travessia no tempo chuvoso, na via Kazombo-Lumbala-Kakengue, que devia servir de alternativa face ao isolamento daquele povo, cuja solução passaria pela colocação de pontes metálicas, enquanto se pensa na construção da referida Estrada 190, cujo lançamento da pedra, feita recentemente no Cavungo, localidade onde residia a Rainha Nhacatolo, agora de feliz memória, a quem rendo desde já a minha sincera homenagem. Digo o rio Luambo como outras pontes, Cavungo Caianda, Kazombo Kalunda, Kazombo Macondo, Kazombo Lovoa, Lumbala Kakengue Caripanda. Neste ano econômico, as estradas Luzi Kangamba e Luzi Lumbalangimbo, tal como Lucusa Lumbala Kakengue, e a colocação da prometida jangada para facilitar atravessar o rio Zambeze, e da estrada Luena Munhango Bié, que ambas nunca deixaremos de referenciar enquanto não forem construídas, assim como aquelas estradas secundárias contempladas com quitas de terraplanagem como Luacano a Lago de Lolo, Cameia, setor Chieso, sede municipal dos Bundas, a comuna do Mussuma Mitete, Leua, a comuna do Dangongo, e outras anunciadas e que não deram seguimento desejado para o azar da província do Mochico, assolada pelas assimetrias regionais, mesmo em momentos de bonança. É por esta razão, excelências, que recomendo que os relatórios de contas de um ano econômico devem ser devidamente elaborados e com tempo próprio, conforme a lei, e que espelhe uma execução financeira capaz de assegurar a efetiva execução física das obras, com mecanismos de fiscalização à altura das necessidades e sem compadrios, que mostre indicadores com reflexo e impacto real na vida das populações, com devidas recomendações a serem salvas e a serem cumpridas no ano econômico seguinte. Neste caso, seria o ano econômico 2022, com a devida responsabilização dos seus gestores e sem exceção, muitos dos quais são os fazedores da dívida pública interna e também sem justificação, e não de meras contas para contas, o que continua a contrariar a efetiva transparência na gestão do bem comum ao arrepio da lei da probidade pública. A prática, excelências, é o critério da verdade. Agradeço pela atenção dispensada. Muito obrigado, Sra. Presidente da Assembleia Nacional. Continuando os nossos trabalhos, damos agora a palavra ao Sr. Deputado Apolo Iacovela, do Partido UNITA. Excelência, Senhora Presidente da Assembleia Nacional, ilustres deputados, ilustres auxiliares do titular do Poder Executivo, povo soberano da Angola. Excelências, ao analisarmos a Conta Geral do Estado de 2021, trago a partir do âmbito as preocupações de vários projetos públicos inacabados, tais como a reconstrução da escola número 103, cita no bairro São João, município sede, com 28 salas de aulas, orçado em 450 milhões, com início a 14 de fevereiro de 2018. A requalificação do rio Calorumbula, com um orçamento avaliado em 11 milhões de dólares, desde 2012, cuja obra está paralisada e os dinheiros voltaram a constar do hoje 2021, e a Conta Geral do Estado, em debate, não apresenta justificação nenhuma. A construção do estádio de futebol do Clube Desportivo do Benfica do Ambo, o famoso Mambroa, com um orçamento de 38 milhões de dólares, que teria um prazo de execução de 18 meses. Hoje, nem água vem, nem água vai. Excelências, a construção do aterro sanitário no bairro Kahululo, setor de Ngongoinga, município sede, de um projeto que visava
a prevenção da saúde pública com um orçamento fabuloso de 12 mil milhões de kwanzas constantes nos OGE de 2012, 2013, 2014 e seguintes. Em 2020 e 2021 remarcaram a execução da empreitada, tendo a coordenação ficado com o Ministério da Construção e Urbanismo através da empresa Angoloca Limitada. As obras paralisaram porque a entidade de direito furta-se ao não pagamento dos 100 milhões de kwanzas restantes dos 12 mil milhões constantes do contrato devidamente celebrado pelas partes. Excelência Presidente da Assembleia Nacional, a construção do Parlamento autárquico no município do Bailundo, com um orçamento de 239 milhões e 940 mil kwanzas, cuja primeira pedra foi lançada em 2021, com a previsão de 5 meses de construção. Hoje, com um balanço que deixa a desejar. Senhoras e senhores, sobre as obras do PIME, o famoso Plano Integrado de Intervenção aos Municípios, estão inscritos no OGE de 2021 185 projetos para a província do Ambo, dos quais foram executados 165 e os demais nenhuma informação, de acordo com a tabela 90 da Conta Geral do Estado. Vale aqui referir dos municípios em questão: o Ambo, Chicalachoanga, Londoimbali, Longonjo, Mungo, Ukuma e Bailundo, onde supostamente foram construídas as escolas de 7 e 12 salas de aulas, com um orçamento avaliado em 383 milhões 485.891 kwanzas, sem indicar os locais de execução das referidas obras. Convido Vossas Excelências a conferir esta informação na página 105 e seguintes até a 187 da Conta Geral do Estado em referência. Excelências, podemos falar sobre a diversificação da economia, mas, infelizmente, as instituições de apoio para alavancar a referida diversificação estão abandonadas, com os quadros especializados nos referidos setores a emigrarem para outras áreas. A título de exemplo, do Instituto de Investigação Agronômica da Angola, do Instituto de Investigação Veterinária da Angola, do Instituto Nacional de Café, só para citar estas. Infelizmente, este é o quadro dramático que a província do Ambo vive de forma particular, e acredito que não é tão diferente assim das mais províncias do nosso país. Excelência Presidente da Assembleia Nacional, feita esta panorâmica, julgo estar em condições de questionar, em sede desta Conta Geral do Estado, a Vossas Excelências se o Orçamento Geral do Estado de 2021 foi capaz de alcançar e concretizar o desenvolvimento econômico e o desenvolvimento social do nosso povo, pois a efetivação destes dois fatores nos permitem consolidarmos a paz social, a paz do espírito, o desenvolvimento científico, tecnológico, cultural e a distribuição equitativa dos bens públicos do nosso povo
e permitir com que Angola esteja à altura dos desafios do milénio, como também a sustentabilidade das gerações vindouras. Tenho dito e muito obrigado pela atenção. Deus Todo-Poderoso abençoe a nossa Angola. Tem a palavra agora o senhor deputado Augusto Samuel, do Partido UNITA. Obrigado, senhora Presidente da Assembleia Nacional. Muito bom dia a todos, povo angolano. Segundo o mapa número 122, na página 288 da Conta Geral do Estado 2021, foram arrecadadas mais receitas do que se previa no Orçamento Geral do Estado correspondente ao mesmo ano, tendo havido um superávit, ou seja, houve mais dinheiro relativamente ao previsto para as ações constantes do Orçamento Geral do Estado, do Orçamento Geral do Estado em análise. Apesar disso, na base das minhas constatações na UILA, há ainda uma série de obras não realizadas, outras mal realizadas e umas tantas não concluídas no quadro do PIM e do PIB. Por exemplo, no domínio das estradas, o troço que liga o Ambo ao Ila, entre as comunas da Catata, no Ambo, e do Cusse, no município de Caconda, na província da Huila. Este troço tem sido inscrito também em outros orçamentos gerais do Estado, anteriores ao período de análise, mas há anos que não se realiza. Nos últimos anos, o empreiteiro parou as obras e desmobilizou todos os meios, sem ninguém dizer as causas. A não conclusão da estrada que liga os municípios de Quipungo a Chicomba, a estrada que liga os municípios do Culango e Chipindo, a estrada Matala, comuna do Mulondo, o abandono das obras da escola de 7 salas no quilômetro 15 na sede da Matala, o abandono da obra do Centro de Melhoramento de Espécies Vegetais também na sede da Matala, a construção de 4 furos de água em Caruquembe, concluída, mas que os mesmos furos não jorram água, bem como as obras do Hospital Municipal de Caruquembe, que já levam anos sem conclusão. No município dos Gambos, na comuna da Chibemba, dos 23 furos de água, apenas foram reabilitados 8. Só para citar esses, porque há outros tantos que poderíamos citar aqui. A questão que se coloca é a seguinte: se as receitas previstas no OGE 2021 foram todas arrecadadas e até houve superávit, de acordo com a Conta Geral do Estado em análise, por que não se realizaram essas obras? Por que algumas ações realizadas não foram concluídas? Por que algumas concluídas não funcionam? A outra questão, não menos importante, é relacionada com os prestadores de serviço. Quem são, por exemplo, os empreiteiros que realizam as obras? Quem são os prestadores de serviço, por exemplo, encarregues de aquisição de bens e serviços para colocá-los em benefício das populações? É legítimo questionar, porque a qualificação do agente tem muito a ver com a qualidade do serviço prestado, tem a ver com a qualidade da obra realizada. Não são poucas as vezes que nos deparamos com agentes conhecidos localmente como comerciantes de arroz e outros produtos, mas de noite para dia se transformam em empreiteiros de obras do PIB. Alguns assentam a fiscais de obras, etc., etc., sem condições materiais. Por que se insiste tanto em terraplanar as estradas intermunicipais em vez de asfaltá-las, tal como o povo pede? É que gasta-se tanto dinheiro com obras paliativas, sempre as mesmas obras, todos os anos no final de cada época de chuva, e quando chega a outra época de chuva, estragam-se novamente e lá vão outra vez inscrições nos orçamentos gerais do Estado. Vão dizer que não houve condições financeiras, mas houve superávit, houve mais dinheiro, para além de ter havido também em 2021 um bom diferencial do preço de petróleo em relação ao previsto no Orçamento Geral do Estado. A pergunta é: onde foi parar esse dinheiro? O que temos acompanhado
é que muitos empreiteiros surgiram de forma ad hoc, com o objetivo de apenas faturar com os projetos do PIME. Depois, quando falham, não são responsabilizados porque ou desaparecem por não serem devidamente conhecidos na área, ou encontram uma justiça débil por ser morosa demais. No ano de 2021, apesar de ter havido um superávit relativamente às receitas previstas, foi um ano muito difícil para os huilanos. Foi um ano de muita fome, de muita pobreza, de falta de medicamentos nos hospitais municipais e comunais, lá onde existe, porque na maior parte das vezes nem o próprio posto médico existe. Foi um ano que os huilanos esperavam ser acudidos da calamidade da seca que assolou o sul de Angola, em particular a província da Huila. Mas com muito espanto, receberam de quem decide a declaração oficial de que a fome era ou é relativa. Aquilo foi como uma bomba. Por estas e outras razões, não foram conseguidos os objetivos assumidos no Orçamento Geral do Estado 2021, que se resumiam no desenvolvimento humano e bem-estar das populações, criação de infraestruturas necessárias para o desenvolvimento econômico, boa governação e desenvolvimento do país, bem como o aprofundamento da democracia. Tudo isso ficou muito aquém das expectativas. Termino com um ditado na minha língua umbundo que diz o seguinte: Ialingambui, Ialungulavavaiwa. Traduzo: todo barulho numa lagoa é um alerta para os nadadores. A sociedade é como a lagoa. O MPLA que exerce o poder executivo é o nadador. Deve prestar atenção ao grito na lagoa, se quiser continuar a nadar. Muito obrigado, tenho dito. Senhor deputado João Vaikena. Onde é que está o João? Muito obrigado, excelentíssima Presidente da Assembleia Nacional, dignos deputados, dignos auxiliares do Poder Executivo, soberano povo angolano. A Conta Geral do Estado é o mecanismo de controle e fiscalização do orçamento do Estado, tal como estabelece o artigo 162 da Constituição da República de Angola. O número 4 do artigo 104 da Constituição da República de Angola determina que a execução do Orçamento Geral do Estado obedece ao princípio da transparência e boa governação. Neste sentido, a Conta Geral do Estado deve ser elaborada em obediência a estes princípios constitucionalmente consagrados. A Conta Geral do Estado referente ao exercício 2021, tal como a sua antecessora 2020, não observa rigorosamente esses princípios, contendo muitas incongruências, tal como demonstra o parecer do Tribunal de Contas. Na conta de 2020, já havíamos chamado a atenção para informações desencontradas relativas a programas de investimento público PIP no CUNEN, que punham em causa a fiabilidade, conformidade e clareza da informação contabilística. Agora, o Tribunal, no seu parecer, volta a identificar erros de cálculo da quantidade de projetos em execução a nível das províncias do Kwanza Sul e CUNEN, o que é sintomático de inconformidades, quiçá grosseiras, da informação contabilística inerente. Outro aspecto que o Tribunal chama a atenção é a predominância do procedimento de contratação simplificada, dirigida geralmente a um leque bastante fechado de empresas conhecidas, aspecto que a UNITA reiteradas vezes também fez questão de apelar ao Executivo à razoabilidade. A predominância deste procedimento, que contrasta inclusive com os objetivos definidos pela política econômica do Governo, fere gravemente o princípio da transparência que deve reger a execução orçamental. Fruto destas persistentes irregularidades patentes transversalmente nas últimas 10 contas gerais do Estado,
sobre as quais o Tribunal de Contas emitiu parecer, continuamos a considerar que é importante repensar o modelo de elaboração da Conta Geral do Estado, bem como a reformulação dos prazos para a sua apresentação e apreciação pela Assembleia Nacional. O próprio Tribunal de Contas enfatiza no seu parecer sobre a Conta Geral do Estado de 2021, que cito, o plenário do Tribunal, pelo facto de formular reiteradamente em pareceres anteriores recomendações sobre boas práticas, disciplina e transferência financeira, que não têm sido atendidas pelo Executivo em virtude das sucessivas Contas Gerais do Estado apresentarem as mesmas irregularidades, coloca à Assembleia Nacional a questão de saber qual a utilidade prática do parecer que o Tribunal emite em face dos incumprimentos, violações sistemáticas das normas em vigor, fim de citação. O aumento vertiginoso do procedimento de contratação simplificada parece ser uma afronta às recomendações do Tribunal de Contas que, com esta questão colocada à Assembleia Nacional, pretende chamar a atenção deste órgão de soberania para assumir de facto as suas responsabilidades no que toca à fiscalização da execução do OGE. Senhora Presidente, senhores deputados, senhores e senhoras auxiliares do Poder Executivo, não serão estas violações sistemáticas combinadas com a leniência da Assembleia Nacional a causa da presente derrapagem da economia angolana? Muito obrigado pela vossa atenção. Tem agora a palavra o senhor deputado Faustino Moraes Manuel, do Partido UNITA. Excelência, senhora Presidente da Assembleia Nacional, membros da mesa, ilustres auxiliares do titular do Poder Executivo, distinto povo angolano. Há 5 meses foi discutido aqui e aprovado o Orçamento Geral do Estado 2023 e hoje temos a discussão da Conta Geral do Estado de 2021, que permitiria avaliar em tempo próximo do real a situação patrimonial do Estado e seu impacto na conta do Orçamento Geral do Estado de 2022. Coloca-se assim a questão de saber qual a utilidade deste exercício passados mais de 2 anos. Será que o Executivo pode partilhar os resultados de um estudo sobre os impactos negativos destes atrasos nos orçamentos seguintes? Fica para a reflexão a necessidade de se ajustar os prazos a fim de que a análise das contas gerais passe a ser mais útil à gestão dos orçamentos gerais do Estado dos exercícios seguintes. Respeitado povo angolano, queremos destacar que em 21 anos de paz, os indicadores das contas gerais do Estado mostram que mesmo numa conjuntura internacional crítica e de mau momento para a nossa economia, o Executivo continua com a atitude despesista. O contrário, também nos bons momentos de conjuntura econômica mundial favorável, os resultados nacionais não têm se refletido no crescimento e desenvolvimento sustentado com base na diversificação econômica. Olhando para o balanço orçamental e o balanço patrimonial, percebe-se que a nossa economia continua um elefante com pernas de barro. A realidade e os indicadores não deixam dúvidas que um dos problemas está no processo de tomada de decisão, onde a prestação de contas ainda não é tida com o rigor que requer. Prova disso é a conta geral em análise, quando comparada com os orçamentos gerais do Estado de 2021 e 2022 e respectivos relatórios de execução. Excelências,
O Executivo declara na conta geral em discussão que recebeu empréstimos no valor de 4.814.576 milhões e sobre este pagou juros no valor de 1.839.273 milhões, que equivale a cerca de 38% do financiamento. Faço lembrar que há anos que a UNITA reivindica uma CPI à dívida pública, infelizmente negada pela própria Assembleia Nacional, instituição vocacionada a fiscalizar a gestão do Executivo nos termos da Constituição, mesmo tendo consciência dos prejuízos que esta causa ao país. Já não há segredo para os angolanos que a maioria dos credores neste país, no rigor, são intermediários, porque usam fundos públicos. Por isso, questiona-se como os deputados conseguem endividar os angolanos a taxas tão altas junto de credores que usam dinheiros do Estado. Não será este o motivo de priorizar o endividamento a taxas tão altas, ao invés da qualidade da despesa no Orçamento Geral do Estado? De outro modo, qual seria a razão? Ilustres deputados, uma outra análise sobre as receitas arrecadadas e despesas realizadas revela ser urgente a implementação das autarquias. É inconcebível a estrutura central que não convive diretamente com a maioria dos problemas e prioridades locais dos cidadãos, que arrecadou apenas 34% das receitas, realize 91% da despesa, enquanto as estruturas mais próximas dos cidadãos dos seus problemas é relegada a realizar 9% da despesa. Este é um absurdo que precisa ser imediatamente corrigido. No que diz respeito ao crescimento de 0,7% restante na economia real em 2021, aconselhamos mais ambição e realismo. Não nos contentemos com resultados mediocres face às exigências do crescimento demográfico e às oportunidades que as potencialidades naturais do país oferecem. Ter investido 1% na agricultura, silvicultura, pesca e caça foi um insulto à diversificação da economia. Não temos dúvidas que se o investimento na agricultura, silvicultura e pesca fosse maior, o setor não petrolífero cresceria muito mais do que os 6,4% e teria anulado com certeza a contração do setor petrolífero de 11,5%. Termino apelando mais uma vez. É importante o Executivo aprimorar mais a capacidade de previsão para que as estimativas estejam mais próximas da realidade, tal como os indicadores macroeconômicos os demonstram, em que as margens de erro ultrapassam 100%. É avisado a Assembleia Nacional rever o regimento e a lei do Orçamento Geral do Estado para que os prazos sejam mais úteis à gestão pública, antes que a desgraça que já passou das ruas para os quintais e salas das casas de todos os angolanos chegue aos quartos. Não existe outro limite do que a realidade que estamos a viver. Daqui só resta o abismo. Enquanto é cedo, façamos o que todos sabemos que é o que tem de ser feito. Reposicionar o papel fiscalizador e de contrapeso da Assembleia Nacional perante o Executivo, para que este sinta a responsabilidade de fazer melhor. Senão, nesta onda de beijos e amassos em que se mergulhou a relação da Assembleia Nacional com o Executivo, jamais a economia terá melhor desempenho. Muito obrigado. Nós temos um pedido de declaração de voto do deputado Silvestre Sami, do Partido UNITA. Se faz favor. Excelência, Presidente da Assembleia Nacional e todo o protocolo observado. O grupo parlamentar da UNITA votou favoravelmente os dois processos sobre a adoção dupla de menores por reconhecer o mérito do Instituto de Adoção no ordenamento jurídico angolano. Compulsando os vários processos de adoção dupla menores que
partem dos tribunais, passando por esta Casa das Leis, para a consequente autorização e consumação, constatamos que muitas das motivações que estão por detrás desses processos não são nada abonatórias para a imagem do país, tais como o abandono de bebês em contentores de lixo, a malária, a má nutrição das crianças, a extrema pobreza das famílias, entre outras. Como progenitores eleitos e representantes do povo que somos, devíamos parar e refletir profundamente do porquê da degradação dos valores morais e cívicos da sociedade, que acentuam os níveis de fuga à paternidade e o abandono pelas mães de crianças recém-nascidas em contentores de lixo, o maior tesouro de uma nação que se preze, a criança, o futuro da nação. Uma das tarefas fundamentais do Estado é promover o bem-estar, a solidariedade social e a elevação da qualidade de vida do povo, designadamente dos grupos populacionais mais desfavorecidas. É um caso para se dizer, Samsim e Jorong, algo está errado. Na Pandula Chalwa. Então, nele, muito obrigado, Sr. Presidente. Damos agora a palavra à senhora deputada Clarice Muquinda, do Partido UNITA. Excelência Presidente da Assembleia Nacional e todo o protocolo observado. É sempre com uma carga bastante emotiva que abordamos questões relacionadas às crianças, esses seres tão sensíveis e, para a grande maioria delas no nosso país, tão carentes de imensos cuidados, proteção, afeto e amor. Crianças cujos pais são desconhecidos ou falecidos, abandonadas por estes, que as tenham colocado em perigo, comprometendo seriamente os vínculos afetivos próprios da filiação, ou ainda desprovidas de condições que permitam a assunção dos mesmos das suas responsabilidades parentais. Quanto ao que acabamos de nos referir, a Constituição da República de Angola é bastante clara no artigo 80, com a epígrafe infância, do qual consta que a criança tem direito à atenção especial da família, da sociedade e do Estado, os quais, em estreita colaboração, devem assegurar a sua ampla proteção contra todas as formas de abandono, discriminação, opressão, exploração e exercício abusivo de autoridade na família e nas demais instituições. Não menos importantes no citado artigo são as referências sobre a importância da elaboração e execução de políticas públicas para a salvaguarda do princípio do superior interesse da criança, da especial proteção às crianças nas mais adversas situações e da regulação do Instituto da Adoção. Em Angola, são inúmeras as situações, até mesmo dramáticas, a que muitas crianças estão submetidas, não só por parte de seus familiares, como também das instituições do Estado e da sociedade, tal como o menor Eduardo Miguel, mais conhecido por Messias. Messias é uma criança angolana, filho de pais desconhecidos, que foi entregue ao Hospital David Bernardino, sob tutela administrativa pelas autoridades policiais em 2017, encontrando-se na altura em situação de abandono pela família, quando tinha cerca de 1 mês de idade e com graves problemas de saúde. Foi nestas circunstâncias que a vida do pequeno Messias cruzou-se com a de pessoas carregadas de altruísmo, como são o Sr. Carlos Eduardo Gomes Martins Crispim, de nacionalidade portuguesa, e a Sra. Ana Sofia Apolinário Felipe Viegas, de nacionalidade angolana, que manifestaram o desejo de adotá-lo, concedendo-lhe assim um novo lar, uma nova família. Excelências, minhas senhoras, meus senhores, a adoção é um dos institutos legalmente previstos para a efetivação dos direitos da criança, particularmente aquelas desprovidas de ambiente sadio na sua família biológica, que possibilitem o seu desenvolvimento integral, embora se deva tomar
nos nossos países e, com caráter prioritário, medidas adequadas para se permitir a manutenção da criança na sua família de origem. Excelências, de um tempo a essa parte, tem passado por esse hemiciclo cada vez mais pedidos de autorização da adoção internacional, o que, de certo modo, constitui para muitos preocupação, na medida em que pode provocar o corte das crianças com a sua identidade cultural e outros riscos, tais como o rapto, a venda ou o tráfico de crianças, se as medidas para as garantias dessas adoções não forem feitas no interesse superior da criança e de acordo com a Convenção de 29 de maio de 1993, relativa à proteção das crianças e à cooperação em matéria de adoção internacional. Para nós, o melhor lugar da criança é na sua família biológica, bem como na sua terra natal. Porém, o quadro socioeconômico do nosso país é desolador e as famílias ainda não são suficientemente o centro das nossas atenções. Os dados são mais do que evidentes. Basta para o efeito observarmos os seguintes dados. No índice da Fundação Mo Ibrahim sobre boa governação e democracia, Angola está em 40º lugar entre os 54 países analisados. Angola tem uma das taxas mais altas de mortalidade infantil no mundo. 300 a 400 mil crianças nunca foram vacinadas. 38% das crianças com desnutrição crônica. 50 mil casos de abuso sexual em 6 meses. Lembrar ainda que as crianças em Angola sofrem de privações multidimensionais e interrelacionadas no setor da nutrição, saúde, prevenção da malária, saneamento, habitação, água, proteção, exposição à comunicação social e educação. E mais de metade das crianças em Angola sofre de 3 ou mais privações, sendo que apenas 1% de crianças não sofre de privações. Repito, sendo que apenas 1% de crianças não sofre de privações. São necessárias, por isso, intervenções multissetoriais para possibilitar mudanças significativas a favor da população mais vulnerável, para que possamos, enfim, deixar de assistir nossas crianças deitadas à sua sorte e em perigo de vida. É preciso, de igual modo, aperfeiçoar e tornar célere e seguro o processo de adoção por famílias angolanas, o que implica a sensibilização ampla. Termino citando Kofi Annan. Os países somente chegarão mais perto das suas metas de paz e de desenvolvimento se chegarem mais perto da realização dos direitos de todas as crianças. Tenho dito e muito obrigada. Acorda cedo, põe o pé na estrada, deixa o filho em casa com uma vontade de voltar para casa. Quando chega a praça,